Bom dia para todo mundo mais uma vez. Hoje a nossa aula, principalmente voltada, tá? Essa parte de Google Planilhas. Eu não sei se vocês já estão sabendo dessas informações, tá? Mas o Google Planilha, cada dia que passa, ele está tendo um modo avançado, tá? O que é que significa isso? Estão colocando complementos nele, aonde ele está deixando a planilha mais automatizada e principalmente está deixando a planilha de uma forma aonde você consiga fazer uma interação perfeitamente bem dessa planilha e ela carrega as mesmas informações até de um Excel. Por que eu coloco o Excel? Porque a maioria das planilhas, tá? Elas são baseadas no Excel, certo? Elas sempre se baseiam nisso. E através desse embasamento, tá? De o Excel, é aonde você consegue trabalhar de uma forma bem melhor, se tratando no mercado mesmo, tá? A maioria do mercado, ele vai querer pessoas que saibam mexer nas planilhas, mas principalmente no Excel, porque tem uma importância maior, tem uma empresa aonde ela desenvolve planilhas eletrônicas, então tem todo esse desenrolar, tá? Passando mais adiante, o basicão, tá? Primeiro tem esse basicão que você precisa entender. A altura desse campeonato, a gente já fez vários e vários tipos, tá? De planilhas diferentes. Nós fizemos também a formatação, tá? De planilha. A gente entendeu alguns pontos relacionados à sintaxe. Enfim, a gente já fez bastante coisa. Hoje, no caso, nós vamos ver principalmente estes tipos de complemento, tá? Que está faltando nessa parte de formatação e principalmente trabalhar em cima de sintaxe, tá? Para vocês entenderem que as equações, elas deixam as células automatizadas. Então, criar uma planilha, barra de título, barra de ferramenta, compartilhar planilha, mover planilha, criar nova planilha, tudo isso faz parte de uma simples formatação que tudo existe dentro da planilha, tá? Outro ponto interessante é o seguinte, quando você está elaborando a sua planilha, você pode elaborar ela do jeito que for, exemplo, as células maiores, as células menores. O importante, tá, é você também ter o conhecimento de gráfico. Hoje, no caso, principalmente o Google Planilhas, ele traz para a gente gráficos 3D. Exemplo, existe, tá, uma lógica de banco de dados que você consegue fazer a construção até mesmo de gráficos voltados à parte de 3D. Existem programas específicos para isso. O Google Planilhas, ele cada vez ele tem que se atualizar para o mercado. Uma boa foi isso. Ele fez o reparo, tá, de tudo isso e ele trouxe para a gente também o gráfico 3D, aonde a gente pode editar e a gente pode personalizar, tá? Também existe várias e várias e várias funções, mas é muita função mesmo, tá? Que no caso é justamente o chamado sintaxe, que eu tanto falo para vocês. Essas equações, né, ou funções, para vocês terem noção, cada dia que passa vem se aprimorando. Por quê? Hoje em dia a gente tem um leque de opções matemáticas. A gente tem matemática para engenharia, matemática para parte mais específica, matemática para computação, matemática para computação quântica. Fora as nossas equações básicas, a gente tem um leque de opções, tá? Para matemática científica. Então, o que é que aconteceu? Se eu pegar essas equações e trabalhar com elas em cima das minhas células, eu vou deixando cada vez mais a minha planilha bem mais elaborada. Então, o exemplo para vocês está aqui, ó. A partir do momento que vocês estão trabalhando com equações, tá? Que é a sintaxe, você tem que ter uma pequena informação. Esse seu segundo valor, tá? Que ele vem acompanhado, alguém lembra, tá? Isso aqui é parênteses, isso aqui é o quê? Pochete ou chave?
Alguém lembra ou não? Chave. Tá? Os colchetezinhos e as chavezinhas já tem outro símbolo, tá? Quando você vem trabalhar em cima dessas equações, ou sintaxe, ou funções, você tem que sempre perceber o seguinte: o primeiro valor, ele sempre está dentro, tá? Dos parênteses. A partir do momento que o segundo valor, ele vem dentro de outra informação, significa que é opcional, tá? Ou seja, o que é que você tem que ter em mente nas suas sintaxes quando você faz? Que sempre tem valores opcionais e tem o valor que você queira procurar o resultado, certo? Bora começar a analisar isso na prática. Ó, aqui eu montei bem simples, tá? Essa tabelinha aqui é onde ela me representa, no caso, a tabela de identificação, né? Então, professora, é o que está faltando o título. Todo mundo, nesta altura do campeonato, já sabe que não precisa fazer o delete. Você basta vir em cima, tá, do número que seleciona a linha toda, você clica com o botão direito e você insere, ou seja, você coloca uma linha acima, tá? E, obviamente, nessa sua linha, você vai trabalhar com ela com mesclagem para poder você colocar o seu título, né? Então, você pode colocar aqui tabela de identificação. Beleza? Até aqui, super fácil, super prático, tá? Para mim poder deixar, obviamente, mais padronizada, né? Eu aumento mais aqui o tamanho do nome, coloco, se eu quiser, um estilo diferente, se eu quiser, coloco um negrito, tá? Muito importante que vocês entendam o seguinte: existe o ajuste de texto, tá? O que é que significa esse ajuste de texto? É aonde você pode quebrar justamente a linha, tá? Ou seja, eu vou escrever aqui o meu nome, Carol Teixeira. E nisso aqui eu vou tentar aumentar, só para vocês entenderem a quebra de linha. Entre uma coluna ou outra, ela ultrapassou. Isso não é interessante, né? Nunca é interessante você trabalhar com células que ela ultrapasse, no caso, a informação. Então, você pode fazer a quebra de linha, tá? Colocando o seu cursor no meio entre uma palavra e outra, segura o Ctrl e aperta no Enter. Ou você pode vir aqui de maneira manual no ajuste de texto. Aí você faz a quebra de linha, tá? Sempre a quebra de linha é ajustar, que é a que está no meio, e essa cortar significa o seguinte: você vai esconder, então você vai colocar por detrás, tá, da célula o seu nome. Ou seja, para vocês entenderem melhor, na minha célula F2, tá o meu nome escrito. Porém, ele está por detrás da célula G, que no caso é onde ele está pegando aquela continuidade. Professor, é interessante trabalhar dessa forma? Não. Sempre é interessante você trabalhar com a parte de ajuste, que é a quebra daquele texto, tá? Só para vocês começarem também a entender essas informações. Outra informação é o seguinte: eu estou na coluna e eu posso clicar com o botão direito e vai aparecer o leque de opções para eu poder mexer nessa coluna. Existe aqui o chamado ocultar coluna. O que é que significa isso? Mais uma vez, ó, você está fazendo o preenchimento da sua tabela. Significa que aquela tabela, aquelas informações que tá todas, tá, na coluna, acabaram de não tá mais valendo nada. Óbvio que toda empresa, ela não pode perder informações jamais, tá? Todas as informações de dentro de uma empresa, ela é sempre significativa. Então, você pega aqueles dados e você oculta, você não precisa deletar. Para você abrir novamente, você vem dar os cliques, tá?
que ela pega e abre novamente o que você quer. Beleza? Então, essa partezinha mais de formatação para vocês também compreenderem, tá? Existe também algo bem interessante aqui no arquivo. Muita gente ainda não percebeu o seguinte: você pode trabalhar de maneira offline, tá? No seu Google Documentos. Tanto faz o Docs, como faz apresentações e planilha. Basta você pegar a atualização recente e você tornar ela disponível para você. E você começa a enxergar todas essas informações também offline. Uma coisa também bem interessante, tá? É o histórico de versões. O que é que significa isso? Esse teu histórico de versões é aonde ele vai pegando os teus backups, tá? Ou seja, o teu histórico que você foi fazendo. Então, exemplo, aqui no meu, eu mexi na planilha, no caso, ontem, tá? Quando eu estava realmente criando isso para vocês. Então, mostra aqui, ó, que no dia 15 de abril, às 3h41 eu fiz uma coisa, depois às 3h51 eu fiz outra coisa, certo? Então, quando foi hoje, eu já mexi novamente nela. Ou seja, para que eu quero este histórico, tá? Esse histórico, para mim, de identificação, é aonde eu tenho, tá? A facilidade de saber quem são as pessoas que mexem tanto naquele documento. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando vocês começarem a trabalhar, só o que vai ter, gente, é gente mexendo lá nas planilhas. Tem pessoas que vai ajeitar a planilha, tem pessoa que vai desformatar a planilha. Qual é a vantagem do Google? É porque como ele trabalha por perfis, tá? Exemplo, eu tenho o meu perfil no Google, que é meu e-mail, a da Rafaela tem um dela, o Alisson tem um dele, o David tem um dele. Ou seja, cada um tem o seu perfil diferente, obviamente, no Google. Então, exemplo, nós estamos fazendo aqui um trabalho, tá, em equipe. E eu fiz uma alimentação, tá, daquela minha planilha. Aí o Alisson pegou e viu outras informações, colocou novas informações. Então, eu tenho um controle, tá, desse histórico de saber quem mexeu e quem não mexeu. Por quê? Vira e mexe se o seu chefe chegar e dizer assim, eu quero ver aquela planilha, tá? Que eu quero saber de algumas informações. Você vai mostrar a sua planilha e está faltando informações. Desta vez, o Google ele pensou de uma forma muito sucinta. Por quê? Porque neste exato momento, se o seu chefe estava pedindo a você, então era você que ia levar um carão, tá? E por que está com falha, por que a planilha está ali bugada. Como existe o histórico, agora sim você tem quem culpar, tá? Então, tomem cuidado para quando vocês começarem a trabalhar, que a maioria das informações que elas estão em nuvens, ela tem sim informações, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a modelagem, tá? O que é que significa isso? Todos os pacotes de escritório hoje, ele vem com modelos diferenciados, tá? Aonde você trabalha em cima desses modelos. O que é que significa esses modelos? Planilhas eletrônicas, tá? Ele já vem já com uma formatação aonde você altera e coloca as suas. É uma facilidade? 100% facilidade, porque você só vai precisar trabalhar em cima de algo que já está programado, tá? Que no caso é o que vocês estão vendo aqui, e principalmente os modelos aqui que existe, tá? É só você clicar nos modelos que vai ter vários tipos de modelo para você ver e verificar, e no caso em branco para você começar desde o zero. Aqui tem todas as informações de histórico. Professora, por que tem informações de histórico? Lembra que você está em nuvem. O chamado nuvem, para quem ainda não se tocou, é você estar na internet, tá? Você está na internet. Como é que é você estar presente na internet? É você coloca ali o nome Google, digita ali a sua informação que você queira pesquisar e a pesquisa vem para você. Isso fica um histórico do que você fez. A mesma coisa é aqui, ó. Fica histórico do que eu estou fazendo em cima de cada programa que está em nuvem. É uma facilidade? Sim, tá? É uma segurança 100%. Então, a gente vai voltar aqui
para a nossa planilha, que ela já está criada. E eu vou apresentar para vocês algumas sintaxes, tá? Primeiro de tudo, deixa eu dar uma carregada aqui. Primeiro de tudo, que essa sintaxe que nós vamos fazer é uma sintaxe bem simples, que todo mundo nessa altura do campeonato, certeza, já sabe o que é, que no caso é a da soma, tá? Preste atenção. Essa sintaxe, ela é o pontapé inicial, tá? Eu sempre trabalho com igual, obviamente, até porque o igual é que está procurando o resultado, tá? Então, eu coloco o igual, coloco soma, eu só quero trabalhar com a soma. Eu venho lá no intervalo que eu quero fazer a soma, clico, seguro e arrasto, fecho o parênteses. Professora, aqui dentro da soma, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Professora, aqui dentro da soma, se tivesse colchete, ela seria ainda uma soma? Óbvio que sim. O colchete, tá? Ele quer dizer o seguinte, você está colocando informações extras, ou seja, você quer fazer a soma, tá? E naquela soma você quer trazer outros tipos de resultado, tá? Então não tem problema nenhum. Clica no Enter e automaticamente já vem a informação de cálculo, tá? Isso é bem simples. Agora preste atenção, o que é essa soma condicional, tá? A gente conhece a soma condicional pela soma se, ou seja, o que é esse se? É uma condição que você vai impor para aquelas células. Exemplo, o que é uma condição? Está fazendo sol, tá? Então, você coloca uma condição. Se eu sair, o sol vai tocar em mim. Se eu ficar em casa, o sol não vai tocar. Ou seja, eu tenho duas condições. A minha primeira é que se eu sair, obviamente, o sol ele vai bater em mim, a minha pele vai esquentar, a minha pele vai até colocar outro tipo de coloração, né, por conta da melanina, é uma condição, beleza? Porém, eu não sou obrigada a fazer uma coisa ou outra, eu posso permanecer dentro de casa e o sol tocar só em cima do telhado. Ou seja, condição. Outro tipo de condição, você tem aqui uma pizza e você tem um pastel. Você pode, se eu comer a pizza toda, eu posso fique satisfeita. Se eu comer o pastel, eu posso também ficar satisfeito. Você tem um ou outro que você pode escolher, tá? Ou seja, a condição que você está impondo. Quando você vai trabalhar em cima de si, tá? Independente se for só o si sozinho ou o si precedido da soma, como vocês estão vendo aqui, vocês podem dar sim uma condição para você retornar um valor favorável. Então, preste atenção. Neste caso, eu fui lá na célulazinha C. Então, a minha célula C significa que é de idade, tá? Então, eu dei primeiro um intervalo entre todas as células, tá? De 20 até 40. Então, pegou 20, 30 e 40. O meu primeiro critério, tá? Foi esse. Olha aqui que está separando deles, tá? Sem espaço. Tá separando deles o I. Então, o que é que significa o I? É justamente aquela minha preposição de frase que vai dar sentido. Então, entendam o seguinte. Eu tenho um intervalo de idade, que ele está perguntando assim, ó. Procure um resultado para mim. Aquele resultado é uma soma. Porém, eu quero estar dando uma condição para aquela soma. Entre o meu intervalo, que é o meu primeiro critério, eu tenho a idade. E se aquela idade for maior, olha a perguntinha, maior do que 25, e, olha aqui, preste atenção, tá separado, tá? E ele tem o segundo critério, que é qual é o segundo critério? Que retorne o valor. Ou seja, o que foi que eu fiz a pergunta? Eu quero que façam uma soma. Porém, aquela minha soma, ela tem uma condição. Qual é a condição? Eu tenho a minha idade
se a minha idade for maior do que 25, tá? Ele me retorne um valor, tá bem aqui o valor que vocês estão vendo, e esse valor vai ser o quê? Óbvio que vai ser uma soma, né, gente? Então, quando eu clicar em Enter, ele vai me trazer o valor de 3.300. Por quê? Eu disse que eu fiz uma pergunta que o valor tinha que ser maior do que 25. Então, a minha primeira é 20, é menor, então não entra no embalo. A minha segunda é maior do que 25, então entra no embalo. A minha terceira é maior do que 25, então entra no embalo. Então, ele pegou 1.300 mais 2.000 e ele trouxe para mim esse resultado de 3.300. Beleza? Compreenderam ou não? Compreenderam? Sim. Show de bola. A minha segunda, no caso, gente, é bem massa e ele é bem simplificado. O que é que seria a soma dos quadrados? Exemplo, eu tenho aqui o meu 2, eu tenho aqui o meu 4. Eu digo o seguinte, 2 elevado ao quadrado. Qual é o valor que traz aqui para mim? Na lógica. Alguém sabe? 4. Ótimo, 4. Eu digo o seguinte, 4 elevado ao quadrado. Qual é o valor? 8. 8. Tem certeza? Não, 16. 16. 16. Isso, 16. 16. O que é esse quadrado para a galera que dormiu na aula de matemática, tá? É você fazendo a multiplicação com ele mesmo, tá? Tá elevando aquela potência. Ou seja, agora vocês entenderam que a soma dos quadrados significa isso, tá? Então, você não vai perder seu tempo montando uma tabela e fazendo os cálculos de forma manual. Você vai colocar o seguinte, ó. Eu tenho soma quad, ou seja, soma dos quadrados. Então, eu só preciso fazer o seguinte, igual, estou procurando a soma dos quadrados, quem são os quadrados? Vou lá no intervalo, tá? Eu copio o intervalo, jogo dentro da minha célula, e ele vai me retornar o valor. Ou seja, a soma dos quadrados de 20, 30 e 40 dá 2.900 em só um clique, tá? Aí, gente, existe também, obviamente, a média. Professor, o que é a média? Eu já até informei para vocês. É a soma, ou é a soma e depois a divisãozinha, né? Do que você está fazendo. Ou seja, a professora dividiu por quanto? A média. Geralmente, a gente divide pelo tanto de células, tá? Estou falando aqui dentro da tabela. Então, exemplo, eu pedi um intervalo de quantos? O meu intervalo aqui de quantas células só tem 3. Então, ele somou tudo e depois ele fez a divisão por 3, tá? Que traz o resultado de 30. Beleza? Aí, professora, eu queria fazer outras sintaxes. Gente, é bem simples, tá? Na hora que você vir, deixa eu ver aqui, formatar. Deixa eu ver, vou inserir. Pronto, é inserir, ó. Inserir, eu quero ver a data de agora, tá? Aí você vem bem aqui, ó, data de agora. Aí você, a sintaxe tá aí e você coloca só um enter. Professora, mas dentro da sintaxe, eu não vi de maneira nenhuma, ó, prestem atenção, de maneira nenhuma nada dentro do parênteses. Até então, você não está pedindo nada específico, você não está colocando um critério. Professor, não significa que dentro dos parênteses, sempre tem que ter um critério se você quer fazer cálculos, sim. Se você está procurando só horas normais, está mexendo com horas, não tem a necessidade. Então, igual agora, ou seja, puxou para mim que hoje é 16/4/2020 e o horário é 9h31. Aí você vai lá em função, aí você tem aqui, ó, qual é o ano, tá, de hoje. Não tenho necessidade de colocar nenhum critério, então você já clica um Enter. Professora, ele me trouxe um erro. Por quê? Justamente isso, ó. Número incorreto de argumentos, tá? Pelo year, que é o ano. São esperados um argumento
mas há zero argumentos. Prestem atenção que eu acabei de informar para vocês. Dentro, tá, de cada parênteses, ele tem que haver critérios. É necessário, professora, ter critérios sempre? Não. Mas quando é que é necessário ter critério? A partir do momento que você faz a programação, ou seja, você deixa automatizado aquela célula. O ano aqui, ele não, ele não vai me trazer o valor, por quê? Porque eu não estou deixando nada específico, tá? Professora, mas por que que o agora, quando você colocou, ele deixou algo específico, ele trouxe para a gente, porque eu estou mexendo com informações em tempo real. Então, entenda, tudo que é em tempo real, ele vai trazer o valor, tudo que não está em tempo real, colocar critério, beleza? Todo mundo compreendeu? Compreenderam vocês? Carol, tu pode explicar de novo, por favor, que eu me enganchei um pouquinho. Explicar o quê? Só pode explicar de novo, por favor, que eu me enganchei um pouquinho. Certo. Ó, o que é que você precisa entender, tá? Que primeiro de tudo, você trabalhando com planilhas em tempo real, você está na internet. Então, se você está na internet trabalhando com informações em tempo real, os resultados eles vêm até você. O exemplo é o agora, como eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Eu estou trabalhando em tempo real com as informações de agora, tá? Neste exato momento, se eu vim aqui no agora, der outro clique, ele já vai alterar, no caso, o valor dele. Por quê? Porque as horas é em tempo real, beleza? Se você está trabalhando com informações que não é em tempo real, você tem que ter a noção que o valor ele não vai retornar, entende? Não vai retornar. Você vai precisar apontar critérios nele. Quem são esses critérios que eu estou falando tanto? Justamente, tá, o seu intervalo, as informações que está dentro das células. Só isso, tá? Para vocês entenderem melhor, existe, como vocês já sabem, o inserir aqui funções. Essas funções, ela está 100% simplificada. Gente, ela é tão simplificada, que não peguem, tá? Essas informações e levem para um Excel ou até mesmo para um LibreOffice, tá? O Calc, que ela não vai ser a mesma coisa. Por quê? Essa função, ela já dá para você o norte de sintaxe que você vai utilizar. Exemplo, eu quero fazer, tá, a contagem dos números. Então, eu venho aqui do conte número. Quem são os números? Eu vou pegar aqui todos os intervalos, tá? Aí eu vou dar um enter. Retornou para mim 9. Professor, é 9 de quê? Bora contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 informações. Mas só que no meio das informações existe números. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele fez a contagem só das células que existe número. Ele não fez a contagem das células que existe texto. Lembra o seguinte, texto é texto, número é número. Ou seja, eu peguei uma sintaxe aonde ela já vem toda trabalhada e a única coisa que eu precisei foi fazer apontamentos de intervalo. Ou seja, para vocês verem como ela está tão 100% simplificada, tá? O Google Planilhas, que ele trouxe para a gente essa facilidade. Exemplo, se eu tenho um Excel, eu vou ter que digitar a sintaxe no Excel. Professor, eu posso utilizar a função, como eu estou vendo aqui, no inserir no Excel? Existe, existe. Porém, a função do Excel ela não vai fazer com que você clique e já venha a função feita. Você vai ter que apontar, tá, em cima das células o que você quer fazer. Por isso que as pessoas acham o Excel bem mais complicado. A mesma coisa do cálculo. Você vai ter que fazer a mesma coisa que você vai fazer no Excel. Então, é bem melhor, gente, é bem mais fácil você trabalhar com a planilha, obviamente,
Essa do Google Planilha, porque você depois transforma ela em Excel, transforma ela em cálculo, transforma ela em formato PDF e ainda melhor, você pode transformar ela em até uma publicação na web. O que é que significa isso? Você pode deixar essa página que você fez na internet para todo mundo ver, tá? Essa é uma facilidade 100% que o Google Planilha trouxe para a gente. Beleza? Todo mundo compreendeu? Sim. Show de bola. O que é que vocês irão fazer, tá? Lá no Google Sala de Aulas, eu já deixei para vocês uma atividade, tá? Essa atividade, no caso, ela está em Google Documentos, aonde vocês vão ter que responder. O que é essa atividade? É como se fosse um questionário. É bem pequenininha, só é 3 questões no máximo, tá? Professora, onde é que eu respondo? Pode pegar seu caderno e colocar, tá, as respostas e me enviar, ou você pode fazer em cima do Google Documentos, fica a critério de vocês, tá? Se você for fazer em cima do Google Documentos, deixa lá no Google Sala de Aula a sua atividade. Se você não vai fazer em cima do Google Documentos, você vai fazer no seu próprio caderno, bate uma foto e manda no grupo. Entendeu? Sim. Podem começar a fazer a atividade de vocês, tá? Carol, esse aplicativo aí dá pra baixar no celular? Dá sim, tá? É Google Planilha. Pera ainda. Então também vai pro Google Planilhas ele. As perguntas. As perguntas é todas voltadas do Google Planilhas, tá? Você precisa fazer ele ou lá em cima do Google Documentos, na própria folha, ou então você pode fazer no seu caderno, até porque todas essas questões que eu passei, todas elas você consegue responder também presente. Considerando. Galera, eu vou trocar de sala, tá? Para começar a fazer a chamada de vocês.